Então, boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Após um período de recesso, estamos dando continuação aos estudos sobre as psicoses, livro de Jean-Jacques Lacan, né? Um livro, um seminário que ocorre entre 1955 a 1956, e hoje o texto intitulado é Eu Venho do Salsicheiro. A doutora Roberta Rosa Portugal ela vai iniciar a leitura e, em seguida, só da primeira parte, e, em seguida, eu vou fazer a explicação sobre o que Lacan ele quis, né, trazer essa diferenciação entre as neuroses e a psicose. Dentre os textos de Lacan, um dos textos que eu considero muito simples, ele é muito claro durante essas explicações, né, nessa diferenciação, ele ilustra muito bem esse caso, né, dessa moça, né, que sofre um delírio, e aí ele vai explorar outras formas de delírio, né, das formas paranoicas, das formas do presidente Schreva. Então ele vai tentar compreender como se dá e em que momento o sujeito cai nessa, né? Ou seja, cai na psicose. Vamos lá? Sim, boa tarde. Eu venho do Salsicheiro. Nos dois artigos intitulados, respectivamente, A Perda da Realidade nas Neuroses e nas Psicoses, em Neuroses e Psicoses, Freud forneceu-nos esclarecimentos interessantes sobre a questão de saber o que diferencia a neurose da psicose. Vou tentar insistir no que as diferencia quanto às perturbações que elas produzem nas relações do sujeito com a realidade. É também uma oportunidade de lembrar de maneira fina e estruturada o que, a respeito da neurose, é preciso entender por recalque. 1. Freud sublinha a que ponto as relações de sujeito com a realidade não são as mesmas na neurose e na psicose. De um modo particular, o caráter clínico do psicótico se distingue por essa relação profundamente pervertida com a realidade que se chama delírio. Essa grande diferença de organização ou de desorganização deve ter, nos diz Freud, uma profunda razão estrutural. Como articular essa diferença? Quando falamos de neurose, fazemos desempenhar um certo papel a uma fuga ou a uma evitação, no qual o conflito com a realidade tem seu lugar. Tenta-se designar com a noção de traumatismo, que é uma noção etiológica, a função da realidade no desencadeamento da neurose. Isso é uma coisa, mas outra coisa é o momento da neurose em que se produz no sujeito uma certa ruptura com a realidade. De que realidade se trata? Freud sublinha isso logo de saída. A realidade que é sacrificada na neurose é uma parte da realidade psíquica. Já aqui entramos numa distinção muito importante. A realidade não é homônima de realidade exterior. No momento em que desencadeia sua neurose, o sujeito elide, escotomiza, como se disse depois, uma parte de sua realidade psíquica ou numa outra linguagem de seu id. Essa parte é esquecida, mas continua a fazer-se ouvir. Como? De uma forma que é aquela sobre a qual todo o meu ensino insiste, de uma forma simbólica. Freud, no primeiro de seus artigos que eu citava, evoca esse armazém que o sujeito põe à parte na realidade e no qual ele conserva recursos para o uso da construção do mundo exterior. É aí que a psicose vai pedir prestado seu material. A neurose, diz Freud, é alguma coisa de bem diferente, pois a realidade que o sujeito elidia um momento, ele tenta fazê-la ressurgir emprestando-lhe uma significação particular, um sentido secreto que chamamos simbólico. Mas Freud não insistiu
tanto quanto era conveniente. De um modo geral, a maneira impressionista como se emprega o termo simbólico jamais foi precisada até aqui de uma forma verdadeiramente consentânea com aquilo de que se trata. Eu lhes assinalo este momento que nem sempre tenho a possibilidade de dar-lhes essas referências no texto como alguns desejam, porque é preciso que meu discurso não seja interrompido. Eu lhes trago, não obstante, me parece, as citações quando necessário. Muitas passagens da obra de Freud testemunham que ele sentia a necessidade de uma plena articulação da ordem simbólica, pois é disso que se trata para ele na neurose. Aqui ele opõe a psicose, em que é como a realidade exterior, que em certo momento houve buraco, ruptura, dilaceração e ânsia. Na neurose, é no segundo tempo, e na medida em que a realidade não é plenamente rearticulada de maneira simbólica no mundo exterior, que há no sujeito fuga parcial da realidade, incapacidade de enfrentar essa parte da realidade secretamente conservada. Na psicose, ao contrário, é realmente a própria realidade que é, em primeiro lugar, provida de um buraco, que o mundo fantástico verá em seguida acumular. Podemos nos contentar com uma definição tão simples, com a oposição tão sumária entre neurose e psicose? Certamente que não, e o próprio Freud precisa, logo a seguir, a sua leitura do texto de Schroeder, que não basta ver como são feitos os sintomas, que é preciso ainda descobrir o mecanismo de sua formação. Partamos da ideia de que um buraco, uma falha, um ponto de ruptura na estrutura do mundo exterior se acha preenchido pela peça trazida pela fantasia psicótica. Como explicá-lo? Nós temos à nossa disposição o mecanismo da projeção. Começarei hoje por aí, pondo nisso uma insistência particular, pela seguinte razão. Chega ao meu conhecimento que alguns de vocês que trabalham em cima dos textos freudianos, que já comentei, ao retomar uma passagem cuja importância assinalei, ficam hesitantes quanto ao sentido a ser dado ao trecho. No entanto, bem claro, que concerne a alucinação episódica, onde se mostram as virtualidades paranoicas do homem dos lobos. Embora entendendo muito bem o que sublinhei, dizendo o que foi rejeitado do simbólico reaparece no real, levanta-se uma discussão sobre a maneira como traduzir. O doente não quer saber nada disso no sentido do recalque. No entanto, agir sobre o recalcado, pelo mecanismo do recalque, é saber alguma coisa disso, pois o recalque é o retorno do recalcado. Pois o recalque e o retorno do recalcado são uma só e mesma coisa, expressa a iuris que na linguagem consciente do sujeito. O que se põe como dificuldade para alguns é que eles não entendem que aquilo de que se trata é da ordem de um saber. Eu lhes trarei uma outra citação, colhida no caso Schroeder. No momento em que Freud nos explica o mecanismo próprio da projeção que poderia dar conta da reaparição da fantasia na realidade, ele para a fim de observar que não podemos falar aqui pura e simplesmente de projeção. Isso é mais do que evidente se pensarmos na maneira como esse mecanismo funciona. Por exemplo, no delírio de ciúme dito projetivo, que consiste em imputar ao próprio cônjuge infidelidade de que se tem o sentimento em si próprio de ser imaginativamente culpado. Coisa bem diversa é o delírio de perseguição, que se manifesta pelas instituições interpretativas no real. Eis em que termos Freud se exprime, não é correto dizer, que a sensação interiormente reprimida, Verdragum, é uma simbolização e Unterdrückung
indica simplesmente alguma coisa caiu embaixo e é projetada de novo para o exterior. Isso é o recalcado, o retorno do recalcado. Duas palavrinhas em alemão, né? Bem difíceis de ler. Nem sei se está correto, mas tem que estar. Está correto. Mas antes devemos dizer que o que é rejeitado, vocês se lembram, talvez, do acento da insistência que o uso pois nessa palavra volta ao exterior. Eis um texto a juntar aos que já se tem no mesmo registro e que são os textos pivôs. Precisamente, o texto de Vernenou, que o senhor Hippolyte comentou para nós, permitiu-nos articular com precisão que é o momento que é, se assim se pode dizer, a origem da simbolização. Entendam bem, essa origem não é um ponto do desenvolvimento, mas corresponde a esta existência, a de que é preciso um começo para a simbolização. Ora, a qualquer momento do desenvolvimento, pode-se produzir alguma coisa que é o contrário do Bejamung, ou um Vernenung, de algum modo primitivo, da qual Vernenung, em suas consequências clínicas, é uma continuação. A distinção dos dois mecanismos, Vernenung e Bejamung, é absolutamente essencial. Quanto a este termo projeção, seria melhor abandoná-lo. Aquilo de que se trata não tem nada a ver com essa projeção psicológica que faz, por exemplo, com que, daqueles para com os quais temos apenas sentimentos muito misturados, acolhamos sempre tudo o que eles fazem, com pelo menos alguma perplexidade quanto às suas intenções. A projeção na psicose não é de modo algum isso. É o mecanismo que faz voltar de fora o que está preso na Verwirrung, ou seja, o que foi posto fora da simbolização geral que estrutura o sujeito. O que é esse jogo de palotiqueiro, a qual estamos sujeitos? Esse singular jogo de saltimbanco entre o simbólico, o imaginário e o real? Como não conhecemos o saltimbanco, podemos pôr a questão. Eu a ponho este ano na ordem do dia. Ela nos permitirá definir o que se chama a relação com a realidade e, ao mesmo passo, articular qual é o objetivo da análise, sem cair nas perpétuas confusões que são feitas a respeito da teoria analítica. Quando se fala de adaptação à realidade, de que se fala? Ninguém sabe nada sobre isso enquanto não se definiu o que é a realidade, o que não é muito simples. Para introduzir ao problema, vou partir de um elemento inteiramente atual. Não pode ser dito, com efeito, que esse seminário é somente um comentário de texto, no sentido de que se trataria de uma pura e simples exegese. Essas coisas estão sendo vividas para nós, em nossa prática todos os dias, em nossos controles, na maneira como dirigimos nossa interpretação, na maneira como agimos com as resistências. Por isso, a minha apresentação de doentes na última sexta-feira, que eu vou pedir emprestado um exemplo. Ok, paramos por aqui. Essa é a primeira parte da leitura, como deu para perceber, quem já vem acompanhando o curso percebe que é uma leitura simples, e agora eu vou fazer algumas explicações a respeito desse texto. Né? Esse seminário que Lacan irá proferir, né, entre 55 e 56, ele tem como base dois textos freudianos, a perda da realidade na neurose e na psicose, e a neurose e psicose, ambos escritos em 1924. A despeito da neurose, é sempre importante lembrar que a diferença entre uma e outra reside no recalque. Freud aponta que a maneira como o neurótico e o psicótico lidam com a realidade são duas formas distintas. Enquanto na psicose, o sujeito tem uma relação profundamente alterada com a realidade, essa distorção da realidade é denominada delírio.
No texto, Eu Venho do Salsicheiro, trata-se de um caso clínico estudado por Lacan no hospital psiquiátrico, que ele vai apresentar completo no segundo tempo de sua conferência. Por outro lado, se trata da neurose. O que existe é uma espécie de fuga ou evitação, um conflito, um desencadeamento pela realidade, a qual designamos como traumatismo. A neurose pode provocar uma certa ruptura com a realidade, na qual uma parte dessa realidade psíquica é sacrificada. Assim, na neurose ocorre uma espécie de ruptura, ou parte da realidade é sacrificada. A isso denominamos recalque. Essa realidade psíquica não é a mesma que a realidade exterior, embora a realidade exterior seja responsável por provocar o traumatismo. Contudo, a parte da realidade sacrificada pelo neurótico é escomotizada, né? Disfarçada, jogada fora, serve para esconder algo de desprestígio, indesejado, e pode-se relacionar essa prática de ocultação ou disfarce ao neurótico, que se faz ouvir de forma simbólica. Mesmo ele jogando para o inconsciente, essas palavras elas se fazem ouvir de forma simbólica, né? Quando alguém fala alguma palavra e aí dispara, quando você tropeça, faz um sintoma, por mais que o neurótico recalque esse elemento, né, do traumatismo, ele vai se apresentar através das formações do inconsciente, como dessas formações dos lapsos, dos sonhos, dos atos falhos, né, dos lapsos de memória, dos lapsos de escrita, e por aí vai. A neurose tem como sustentação o caminho simbólico, enquanto na psicose existe uma completa ruptura à realidade, um buraco, uma ânsia, de modo que o psicótico preenche esse buraco com fantasias. Já no texto freudiano, O Homem dos Lobos, o que o Homem dos Lobos faz, ele rejeita, o que foi rejeitado por ele no simbólico reaparece no real. Ou seja, o sujeito não quer saber nada a respeito do recalque, certo? O psicótico ele não quer saber nada a respeito do recalque. Enquanto na neurose existe uma amarração na ordem simbólica, que faz com que o neurótico ele queira saber. Na psicose, o que foi rejeitado vai reaparecer no real, sem mediação simbólica alguma, uma vez que para haver simbólico amarrado e equilibrado, o sujeito entre a realidade interna e ele tem que estar equilibrado entre a realidade interna e externa, coisa que na psicose o sujeito ele não consegue essa mediação. Por isso ele vai se sustentar em fantasias, pervertendo a realidade. Isto ocorre porque o psicótico ele rejeita completamente a simbólica. Ele parte ele parte é, ele parte da fantasia do que é o mestre, né? Ele parte da fantasia de que ele é o mestre, de que ele sabe tudo. Contudo, o seu saber é um saber deturpado. Então, o psicótico, ele na relação terapêutica, ele está sempre desconfiando do outro. Assim como na relação com o outro, ele sempre está desconfiando. Por quê? Porque o saber dele, além de ser deturpado, ele se sente o próprio mestre. Ele quem sabe, né? E a única coisa que ele sabe é não querer saber a respeito daquilo que foi recalcado, como o neurótico quer saber, né? Desse modo, o sujeito psicóticos em caso de delírio de ciúme, vamos tomar como exemplo o Dom Casmurro, né, de Machado de Assis, em que Bentinho imagina que Capitu traiu. Na verdade,
Nesse delírio de ciúme também, o que se apresenta é um funcionamento projetivo. O sujeito projeta no parceiro, no cônjuge, sua própria infidelidade, das quais ele se sente culpado. Então, ele foi lá, traiu e se sentiu culpado. Então, ele passa de forma projetiva, constrói um delírio para culpar, né, o parceiro amoroso pela traição da qual ele cometeu, para se livrar da sensação de culpa. Então, o delirante vai continuar atribuindo ao parceiro amoroso aquilo que ele próprio vivenciou, né? Outra manifestação comum são os delírios de perseguição que se expressa por meio de intuições interpretativas no real. Aí você escuta uma coisa, passa pela rua, alguém faz assim, cachorro. Aí a pessoa vai dizer assim, ele está chamando esse cachorro, ele está chamando comigo. Está falando isso de mim. Né? Necessariamente, a pessoa pode estar falando com um cachorro, pode estar falando com a outra pessoa, pode estar falando com, sei lá, né? É uma palavra que ele escuta, que é pronunciada, e a partir daí ele vai fazendo toda a sua construção delirante diante daquilo que ele escutou, né? Então ele vai chegar, ó, doutor, passando na rua, às vezes olhar para mim e disseram cachorro, foi comigo, né? Freud afirma que não é correto dizer que a sensação interrompida, reprimida, né, que a Verdrung é uma simbolização. Em vez disso, trata-se de algo que cai, que faz um retorno e é projetado novamente para o exterior, um Der Trunk. Para Jean Hippolyte, né, ele comentou que existe um ponto de precisão da origem da simbolização. Existe um momento no desenvolvimento, né, em que o sujeito ele produz, né, essa amarração simbólica. Contudo, em qualquer momento do desenvolvimento é possível se produzir qualquer coisa, certo? Então você vai ter o beija-rum, né? E você que é o que seria uma afirmação, e você vai ter a negação, né? Vernegum. Então, diante da afirmação e negação da realidade, vai se diferenciando o sujeito e as estruturas psíquicas e os conteúdos inconscientes, eles vão sendo interpretados e vão sendo transformados na forma como o sujeito vai lidar com o real, simbólico e imaginário. Vernung, negação, que esse Freud produz esse conceito em 1925, no texto A Negação. Nesse texto, Freud pega um contexto e ele se refere-se a um mecanismo psíquico pelo qual o sujeito reconhece algo que foi recalcado, mas de forma negativa. Por exemplo, aí ele vai dar o famoso exemplo do sonho. Alguém diz: não foi minha mãe que eu vi no sonho. Freud observa que, ao negar, o sujeito está, paradoxalmente, trazendo à consciência um conteúdo recalcado, que no caso é a mãe. Hippolyte, também, em Vernung, ele percebe que existe um momento crucial no processo de simbolização, pois permite que o sujeito comece a lidar com o recalcado sem ainda aceitá-lo plenamente. É como se a negação fosse uma porta de entrada para o inconsciente, uma forma de o ego reconhecer algo que, de modo distorcido, né, foi excluído da consciência. Hippolyte também enfatiza que a negação não é simplesmente a ausência da afirmação, mas um movimento ativo do próprio psiquismo,
que mantém uma relação ambivalente com o recalcado, ao mesmo tempo em que o nega. O sujeito o evoca. Bejarrum, afirmação, por outro lado, é o processo de aceitação e integração simbólica de um conteúdo psíquico, enquanto a negação opera como um mecanismo de defesa que permite ao sujeito lidar com o recalcado de forma indireta. A afirmação representa a capacidade de reconhecer, integrar esses conteúdos à consciência da forma mais plena possível. Então, Hippolyte, ele vê no Bejarrum, está associada à constituição do sujeito no campo simbólico, e é por meio da afirmação que o sujeito pode restabelecer uma relação mais estável com a realidade e com os próprios desejos e fantasias. E quanto na negação, é um movimento em que ele vai excluir, ainda que de forma parcial, a afirmação. É um movimento de inclusão e de próprio reconhecimento. Então, vai existir essa afirmação e exclusão, né? Nesse processo de simbolização para o recalque, você vai ter um processo dinâmico, dialético, entre afirmar e negar. Então, nessa relação entre Vernunc e Bejarung, Hippolyte destaca que tanto a negação e a afirmação são processos que vão se complementar e são interdependentes. A negação é um passo preliminar que permite ao sujeito confrontar o recalcado de forma indireta, enquanto a afirmação representa a possibilidade de uma integração simbólica mais completa. Essa distinção é crucial para entender como o sujeito lida com o inconsciente e com a realidade psíquica da qual ele está submetido. Na neurose, por exemplo, a negação é um mecanismo central. O sujeito nega certos desejos ou conflitos, mas eles continuam a se manifestar de forma sintomática. Ele precisa negar, certo? Esse mecanismo é um mecanismo de defesa, ele precisa, não pode ser retirado desse sujeito de forma brutal, a não ser em um processo analítico, né, para que ele possa ter acesso a isso. Porque senão ele pode romper ali, você vai causar uma angústia desnecessária naquele sujeito. Já na psicose, há uma falha na capacidade de negação e afirmação, o que leva à ruptura com a realidade simbólica e o surgimento dos delírios e alucinações. Um exemplo prático disso é o caso do paciente que diz ao analista: não estou pensando em minha mãe. Ao negar, ele está, na verdade, trazendo à tona um conteúdo recalcado relacionado à mãe. Por sua vez, ocorre se o paciente pudesse reconhecer, interagir esse conteúdo, dizendo, por exemplo, sim, estou pensando em minha mãe, e isso me causa certa angústia. O psicótico, ele sempre vai falar o contrário, certo? Porque ele não admite, ele é o mestre, né? Para concluir, Hippolyte, ele vê essa diferenciação entre a afirmação e a negação como essencial para compreender como o sujeito se relaciona com o inconsciente, com a própria realidade, já que a negação é um mecanismo que permite o sujeito lidar com o recalcado de forma indireta, enquanto a afirmação representa a possibilidade de uma integração simbólica mais plena. Ambos os processos são fundamentais para a constituição do sujeito e para a dinâmica psíquica, tanto na neurose quanto na psicose. Quando se está em análise e começa a se mexer nesses conteúdos, aquilo que vai recalcado, normalmente o paciente, quando termina a sessão de análise, ele vai para a cama e fica deitado em posição fetal, né? Muito comum isso.
Então, ainda nesse seminário, o que ele está discutindo, o que ele está se perguntando é como é que o sujeito caiu nessa, né? Caiu nessa o quê? Nessa, na história do delírio, na história das psicoses. Ele está se perguntando. Então, a partir desses esclarecimentos do Jean Hippolyte, Lacan ele discute que na psicose há uma rejeição, uma forclusão do nome do pai, um significante fundamental que organiza a realidade simbólica para o sujeito. O psicótico ele rejeita isso, ele perde o tempo de fazer isso, né? Ele está lá na boca da mãe crocodilo, como a gente, quem quiser, né, revisar, é só dar uma olhada nos nossos podcasts, tem lá o objeto A, mãe crocodilo, e o objeto A. Então, esse sujeito, ele está lá, ele vai rejeitar, ele vai passar do tempo, por isso forclusão, que é um termo jurídico, a gente já explicou isso bem direitinho, né? E que uma ausência desse significante pode levar à desorganização do mundo, tanto simbólico do sujeito, resultando em delírios e alucinações. No texto, a referência do salsicheiro é usado para Lacan para exemplificar como na psicose o sujeito pode criar significados próprios e particulares, muitas vezes completamente desconectados da realidade compartilhada. O salsicheiro pode ser visto como uma metáfora para um significante que, para o sujeito psicótico, adquire um significado único e pessoal, que não é compreendido por mais ninguém. Lacan enfatiza ainda que na psicose o sujeito pode vir de um lugar simbólico que não é reconhecido ou validado pela ordem simbólica convencional da expressão. Eu venho do salsicheiro. Né? É interessante porque, nos casos de psicose, quando a gente vai entrevistar o psicótico, ele geralmente vem acompanhado pela mãe ou por alguém da família, a frase assim, pronto. A partir dessa frase, sabemos que estamos lidando com um psicótico. Quando a gente se dirige para o sujeito e começa a fazer perguntas, aí a mãe interrompe e diz assim, deixa que eu responda, ele não sabe nada sobre ele. Então, perceba que não é validado esse lugar simbólico de um sujeito, né? Mas que é essa mãe que sabe sobre ele. Isso ilustra a ideia de que o sujeito psicótico está em um universo simbólico próprio, onde os significantes não estão ancorados da mesma forma que no sujeito neurótico. Essa discussão é parte da elaboração mais ampla de Lacan sobre a estrutura psicótica e a importância do nome do pai na organização psíquica. Aí ele vem trazer o conceito de delírio A2, né? Também conhecido como folia D, que é um fenômeno psicopatológico em que duas pessoas compartilham um sistema delirante, ou mais, certo? Para Lacan, esse fenômeno pode ser compreendido à luz de sua teoria sobre a estruturação do sujeito no campo do grande outro e da dinâmica do imaginário e do simbólico. Vamos explorar, né, como é que Lacan aborda esse delírio A2. Primeiro, existe o papel desse grande outro e do imaginário. Para Lacan, o delírio A2 ocorre em um contexto muito específico, né, em que há uma forte identificação imaginária entre dois sujeitos. Essa identificação ela é sustentada por uma relação de dependência ou fusão, na qual os sujeitos, geralmente, o mais dominante, ou indutor, impõe seu sistema delirante ao outro, o indutado. Por sua vez, adota o delírio como se fosse seu, em um processo de submissão ao imaginário do outro. Isso por quê? Porque esse sujeito que sofre a indução, ele está em uma posição de submissão em relação ao outro. Né? Por exemplo, a filha e a mãe, que é o caso que ele vai tratar, tem nos primeiros escritos. A esposa em relação ao marido, né? São pessoas que estão na posição de submissão, que eles não têm como dar uma resposta
O filho, em relação ao pai, que eles não têm condição de dar uma resposta à altura e se livrar, né, daquela indução e aquela identificação que lhe é dada, porque ele está numa posição de submissão. Lacan enfatiza que nessa dinâmica o indutado não tem lugar simbólico próprio para diferenciar-se do outro, porque a ele não é dado. Ele está tão mergulhado no imaginário do parceiro que não consegue estabelecer a distância crítica em relação ao delírio. Isso ocorre porque na psicose é uma falha na função do nome do pai, que é responsável por organizar a realidade simbólica e permite a diferenciação entre o eu e o outro. E o mais interessante nisso, nesses casos de delírio A2, que necessariamente um é o psicótico, o outro é neurótico, mas ele tem uma fragilidade egóica, né? Então, ainda sobre a questão do delírio. No delírio A2, há uma espécie de buraco no simbólico que é preenchido pelo imaginário compartilhado. Clarice, nos romances dela, ela deixa algumas lacunas, né? Que ela coloca vírgula, coloca ponto, inicia com a vírgula, né? Sinaliza de que existe a possibilidade de uma construção de um sujeito ali, da escrita, preencher, né? Tentar se preencher num lugar simbólico. Lacan explica que na psicose o sujeito não tem acesso à mediação, que permite a ele distinguir entre a realidade e suas próprias fantasias. No caso do delírio A2, essa falha é compartilhada entre dois sujeitos que passam a viver num universo delirante comum. Você tem essas seitas, né, por aí. Você pode ter um delírio que pode ser uma contaminação, né? Por exemplo, o Facebook, o Instagram, ele consegue fazer a contaminação dos processos de delírio de um produzir, né, essa máquina de indução de delírio, de propaganda de guerra, de se criar um inimigo comum, de se jogar primeiro em bolha dos iguais, depois de bolha de pessoas diferentes, para que você seja visto ou como inimigo, ou os outros como inimigo. Então, você pode ter uma indução à produção, que é o que Miguel Nicoleles vai chamar de vírus informacional, certo? E o delírio, nesse sentido, funciona como uma tentativa, reconstruir a realidade simbólica que foi perdida e nunca foi adequada e estabelecida. No entanto, essa reconstrução é feita de forma distorcida, mediação simbólica, o que leva à criação de um sistema de crenças compartilhado, que não corresponde à realidade externa. Né? A gente viu isso com a história das vacinas, né? A gente presenciou essa indução coletiva através do ódio produzido contra determinadas figuras políticas, né? Da criação de um inimigo, né? De inimigos comuns. Então, você tem uma situação de um delírio complexo induzido. Lacan, nessa dinâmica, existe uma dinâmica de dominação e submissão. Lacan, ele destaca que nesse delírio, no caso do delírio A2, envolve esse tipo de relação, um outro todo-poderoso que tem quase um poder hipnótico. Isso são palavras de Lacan, certo? Para aquele que vai sofrer a indução. Ele projeta suas fantasias e delírios no parceiro, que os internaliza como sendo dele mesmo, né? E ele passa a se sustentar até uma relação de dependência emocional com aquele que produz o delírio, né? E ele não consegue se separar desse imaginário do outro. E qual o tratamento, né? Vocês devem estar se perguntando. Separar.
a separação desses dois sujeitos. E aí, quando você separa, o psicótico ele vai continuar psicótico e o outro ele vai se curar. Aí Lacan ele também vai colocar que o delírio é uma tentativa de restaurar a realidade psíquica de forma que o sujeito possa lidar com uma castração simbólica. Ora, o sujeito psicótico, ele não passa pela castração simbólica, já que ele não se separa da mãe. Não há uma estrutura, uma separação estrutural da mãe. Ele permanece como uma parte desse sujeito, preenchendo essa falta, né? E criando uma nova realidade que dá sentido ao psicótico, ao mundo do sujeito psicótico, né? Essa mãe psicótica, do psicótico, necessita que o sujeito permaneça psicótico para que possa sustentar nessa castração. No delírio A2, essa tentativa de restauração é compartilhada, como eu já disse, e é sempre insustentável, porque não há delírio perfeito. Em algum momento vai haver a quebra. Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui, né? Sim. Ainda tem algumas questões que é interessante, né, de explorar, que Lacan ele vai se referir da fala à linguagem, a uma diferenciação entre fala e linguagem, mas eu acho que a gente pode deixar para a próxima semana, para que o podcast não fique muito longo e não fique muito cansativo. Então, podemos parar Ok. do nosso canal, para que mais pessoas elas possam ter acesso ao conhecimento e à divulgação da causa científica.